O calor era tão intenso que os próprios soldados que o jogaram morreram com a labareda. E então o impossível aconteceu. Mas, se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Silêncio. Então os três responderam, juntos, sem hesitação, sem medo. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha, o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar. E se Ele quiser, nos livrará das tuas mãos. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A resposta queimou mais que o fogo. O rosto do rei se transtornou de ira. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais que o normal. Expressão usada para indicar calor máximo até o limite do insuportável. Homens fortes de seu exército amarraram os 3 judeus e os lançaram dentro da fornalha. O calor era tão intenso que os próprios soldados que o jogaram morreram com a labareda. E então o impossível aconteceu. O rei se levantou, atônito, e disse aos seus conselheiros, não foram 3 homens que lançamos amarrados no fogo? Sim, ó rei. Mas eu vejo 4 homens, soltos, andando no meio do fogo e sem nenhum dano. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Quem era esse 4º homem? O texto não explica diretamente, mas ele era como alguém celestial. Talvez um anjo enviado por Deus, ou também o próprio Deus, por meio de uma teofania. O certo é que foi enviado por Deus para livrá-los. Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam! Eles saíram, sem uma queimadura. Suas roupas não estavam chamuscadas. Nem cheiro de fogo havia neles. Os oficiais se reuniram ao redor, perplexos. Então o rei falou, não como um déspota, mas como alguém vencido pela glória divina. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os que confiaram nele. Eles desafiaram a ordem do rei e entregaram seus corpos para não servir nem adorar nenhum Deus, senão o seu. E decretou, qualquer um que disser uma palavra contra esse Deus será punido severamente, pois não há outro Deus que possa livrar como este. E os 3 homens foram promovidos na província da Babilônia. Eles não procuraram glória, não buscaram confronto, mas escolheram ser fiéis, mesmo que isso custasse suas vidas. E Deus, que caminha com os seus no fogo, respondeu com livramento e honra, porque em cada império da terra Deus levanta testemunhas, e quando tudo que resta é fogo, é ali que ele aparece. Depois disso, o rei Nabucodonosor escreve uma carta real, dirigida a todos os povos, nações e línguas da terra. Mas não é um decreto de conquista, nem um anúncio de glória. É uma confissão. Ele começa assim, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem declarar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais! Quão poderosas as suas maravilhas! O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio de geração em geração. Palavras impressionantes, vindas de quem já se prostrara diante de ídolos de ouro. Mas a história por trás dessa declaração começa com mais um sonho. Nabucodonosor estava em paz, no seu palácio, satisfeito, próspero. Foi então que veio o sonho. E como antes, ele ficou profundamente perturbado. Ele chamou os magos, os sábios da Babilônia, todos os especialistas. Eles vieram, ouviram, mas não conseguiram interpretar. Por fim, como em outros momentos decisivos, Daniel foi chamado. Ele era conhecido não apenas como conselheiro, mas como alguém em quem está o espírito dos deuses santos. O rei contou o sonho. Eu vi uma árvore no meio da terra, muito alta.
crescia até o céu e era vista por toda a terra. Suas folhas eram formosas, seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos.